Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo o vereador de Chapecó, o Wilson Cidrão, ele que é candidato à reeleição aqui no município de Chapecó ao Legislativo, para falar um pouco mais sobre a candidatura, além de outros assuntos da política local. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu têm um tempo máximo de 20 minutos para expor as suas ideias, tempo que começa a contar a partir do momento que eu termino a primeira pergunta. Cidrão, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais do Diário do Iguaçu. É sempre uma alegria estar aqui em todos os canais de comunicação onde é possível tratarmos mais sobre o nosso mandato e agora da nossa reeleição, da nossa candidatura à reeleição. Acredito muito que candidatos que concorrem à reeleição precisam sim fazer campanha expondo aquilo que fizeram, com poucas promessas, porque aquilo que eles podem e devem fazer, eles podem começar a fazer desde já. Então assim será a nossa campanha, Gabriel. Nós começaremos apresentando aquilo que nós já fizemos por Chapecó, para que o cidadão chapecoense, o eleitor chapecoense, dessa forma consiga enxergar e visualizar o que mais a gente pode continuar fazendo. Eu tenho o prazer, a alegria de ter eleitores que cobram, que fiscalizam o mandato e que trazem boas ideias. E isso faz com que a gente desenvolva um mandato de verdade participativo, com a audiência dos nossos amigos eleitores e principalmente com eles nos ajudando a construir as políticas públicas. É um mandato que de fato é nosso e não apenas eu fazendo e prestando contas. É nós fazendo juntos e também prestando contas. Vereador, para começarmos então esta conversa e antes de falarmos sobre o trabalho realizado, como tu mencionou, e também as propostas de campanha nesse atual período eleitoral, gostaria que tu contasse para a nossa audiência um pouquinho mais da sua trajetória na vida pública, profissional e também na política. Maravilha. Sabe, Gabriel, que essa semana eu resgatei uma foto que ela é muito curiosa. É uma foto de quando o prefeito João Rodrigues era apresentador de um programa nos sábados de manhã e a deputada, hoje deputada Caroline Detoni, na época, havia sido candidata a vereadora. Isso em 2016, quando nós batalhávamos contra um movimento chamado de ocupação, que era um movimento que invadia as escolas e impedia os alunos de ter aula. Nesse movimento era contrário a essa invasão. Eu, a deputada Caroline, a hoje deputada Ana Campanholo, várias outras pessoas, hoje a Leila, que ocupa um cargo importantíssimo na Fundação de Cultura de Santa Catarina, que também é nossa amiga, a coordenadora regional de educação, Jaqueline Brock, era uma das diretoras de uma dessas escolas que foi perseguida e hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de estar em espaços onde a gente consegue combater isso que a gente chama de uma inversão dos valores e uma tentativa de deixar naquele momento as crianças, que eu também era um adolescente, sem aula. Eu me lembro, eu estava no terceiro ano do ensino médio, foi quando eu conheci a deputada Caroline Detoni, como eu falava, e essa imagem que eu dizia é uma imagem quando nós estávamos no programa do hoje prefeito João Rodrigues, tratando sobre o como nós gostaríamos de manter as aulas e o quanto nós éramos contrários àquele movimento de ocupação, de invasão. Então, às vezes parece que a gente vem do nada, que a construção política vem do nada, mas a minha luta, a minha batalha pelos direitos, principalmente das crianças, pela defesa dos animais, por todas essas pautas, pelo esporte que eu defendo na Câmara, ela já vem de muito antes na minha vida privada. Eu estou narrando para você um fato de 2016. Então, sempre fui representante de turma, tanto na graduação quanto no ensino médio fundamental, membro do Conselho Deliberativo Escolar, sempre sem ideologias nisso, e em determinado momento a gente precisa escolher aquilo que a gente acredita que é o adequado, e obviamente me posiciono como um vereador, como um parlamentar de direita, e é nessa forma que a gente vem construindo. Quem sou eu? Então eu sou um jovem, agora advogado, especialista em gestão pública por culpa do mandato, porque fui atrás de capacitação para melhor atender o povo chapecoense. Hoje também faço mestrado na área de Estado, Direito e Inovação para melhorar a prestação do serviço de parlamentar para o povo chapecoense e desenvolvo a minha dissertação justamente voltada a essa área de inovação em âmbito municipal e ambientes de inovação enquanto legislação.
Então, de fato, busco capacitação, mas isso é minha capacitação técnica. Enquanto pessoa, eu venho da iniciativa privada, venho acreditando que valores de liberdade, tanto liberdade econômica quanto liberdade de expressão, devem ser preservados. E também não é errado a gente pensar, mesmo dentro no âmbito da direita, em proteção social. Isso é importante também. A gente precisa combater a pobreza extrema. Não é porque nós tratamos o capitalismo como um modelo que não é inadequado, como a esquerda prega, que nós não devemos olhar para aquelas pessoas que mais necessitam. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós devemos sempre permitir ao empreendedor que ele continue a gerar empregos, gerar riquezas, porque não há pecado nenhum em ser rico se a riqueza deriva do trabalho suado, do trabalho intelectual, se for o caso, mas do trabalho honesto. Não há problema nenhum. Sabe? O que a gente tem que combater são aqueles casos que devem cada vez mais serem casos isolados de pessoas que não têm o que comer, etc. Aí sim, o Estado deve intervir na forma de proteção dessas pessoas, não como assistencialismo, mas como proteção social e sempre, sempre, sempre priorizando a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho para valorizar o protagonismo individual delas. Por entender que nós somos seres humanos, temos necessidades diferentes, temos prioridades diferentes, o mundo sempre será desigual. O problema não é quando eu ganho 10 mil e você ganha 100, porque os dois ganham bem. O problema é quando um ganha R$1 e o outro ganha milhões, né? Claro, mais uma vez, não é pecado nenhum ganhar milhões se o trabalho é honesto. Então, é nesse sentido que eu venho falando. Quando eu falo de esporte, porque por muito tempo corri, hoje menos por conta de alguns fatores de saúde, mas pretendo retornar em breve. Sou atleta amador, então é algo que defendo a minha vida privada. Sei que o esporte é um vetor de inserção do jovem, é de inclusão na sociedade e tira o jovem das ruas. Sei que o esporte é promoção de saúde, e isso para mim é muito claro, muito evidente. A causa animal, que é um ativismo que há anos eu faço na minha vida privada, e acredito que quando a gente trata ela de forma consciente, a gente foca a causa animal na raiz do problema. A raiz do problema hoje da gente ter animais nas ruas, da gente ter animais inclusive sofrendo violência nas ruas em algumas situações, é o manejo desses animais, e a gente tem que focar na prevenção do nascimento desses animais, né? Tanto é que em determinado momento aí na história se defendia extermínio dos animais. Eu obviamente nunca defendi, mas a gente via que, né, os estudos apontam que isso não resolvia. O que resolve sempre, sempre, sempre será castração, e é isso que eu já vinha fazendo na minha vida privada, defendendo esse ativismo, e hoje a gente faz na vida pública também. Castração, microchipagem. Hoje, no NAPA, que é o Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais do município, ele passou de 2023, de junho de 2023 para frente, por uma baita reestruturação, e eu, enquanto fiscalizador, participei ativamente dessa reestruturação, acompanhando, auxiliando na elaboração, no desenvolvimento do fluxograma, do organograma, que antes não se tinha, e da implementação de procedimentos que também não se tinha, né? Se a gente parar para pensar de junho do ano passado para trás, ou poucos meses antes, o que tinha de atendimento veterinário, quando tinha, era o que a gente chamava de gambiarras, porque era levar o animal para uma clínica e deixar na conta de não sei quem, não sei o que. Isso não é política pública. Política pública, você constrói ela de forma planejada ou ela tende a fracassar. Isso é um fato. Então, hoje, o NAPA vem se estruturando de forma muito mais organizada. Você abre o aplicativo para famílias de baixa renda ou animais que estão na rua, se contidos, pode ser aberto um chamado pelo aplicativo Chapecó Digital, se desloca um veículo lá para fazer o primeiro atendimento. Hoje nós não conseguimos todo o fluxo de atendimento, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, mas o atendimento de baixa e média complexidade é fornecido pela equipe dos profissionais do NAPA, o que antes não era. Então, todos esses méritos eu acredito que fazem parte do que eu sou enquanto pessoa agora, porque eu acho muito difícil que eu consiga viver uma vida pessoal sem pensar na vida parlamentar. A partir do momento que você é vereador, você não consegue passar por um buraco na rua, por mais que você esteja no teu momento de lazer, e ignorar aquele buraco. Você não consegue passar por um problema público e ignorar ele porque você está no teu período de lazer. Você é vereador 24 horas por dia. Então, esse sou eu. Vereador, então, dando continuidade, então, né, na sua trajetória, tu concorreu pela primeira vez ao cargo de vereador em 2020 pelo então Patriota. E agora está, né, com a candidatura registrada já na rua, fazendo campanha pelo Republicanos. Republicanos. Gostaria que tu falasse então desse processo
de mudança de partido que ocorreu na última janela partidária, aí no começo do ano. Como que foi esse processo, então, de transição de siglas? Perfeito. Eu tenho para mim uma coisa muito séria. O voto, ele é soberano. Quando eu concorri a primeira vez, eu estava no Partido Patriota, nós tínhamos um candidato a prefeito, que hoje também é candidato a vereador, e uma candidata a vice excepcional, a Vanusa, que hoje está na iniciativa privada. E nós estávamos inseridos nesse projeto. Eu faço campanha sem falar mal dos outros. Porque quando eu falo mal de outra pessoa, eu falo mais sobre mim do que sobre ela. A água limpa, limpa a água suja. Não é a mais água suja que vai limpar a água suja. Certo? Então, o que eu, do primeiro momento, quando eu me elegi, eu procurei o prefeito João Rodrigues e eu falei: prefeito, conte com a gente, porque o voto que me elegeu é o voto que te elegeu. O povo soberano que me elegeu é o povo soberano que te elegeu. Então agora cabe a mim trabalhar pelo bem de Chapecó. É isso. E é por isso que eu venho trabalhando, pelo bem de Chapecó. Nessa construção, o prefeito João Rodrigues, principalmente nesse último ano, me permitiu colaborar com o governo. Obviamente, mais uma vez, no âmbito da fiscalização. Permitiu de forma mais intensa, nos ouvindo, nos atendendo nas demandas. E, de fato, permitiu que eu colaborasse com o governo dele, porque o prefeito João Rodrigues tem essa característica. Então não faria sentido algum eu participar por 4 anos do governo do prefeito João Rodrigues e nesse momento não estar somando com ele nesse projeto. Aquilo que o prefeito João faz na vida privada dele é algo que ele tem que se entender com a esposa dele, com a família dele, com os amigos dele. Aquilo que ele deve satisfação a mim é aquilo que ele faz na prefeitura ou em razão da função dele. Então isso para mim é muito claro. Pode ser que alguém eventualmente fale isso porque eu não gosto do prefeito disso aquilo. Ele não é meu marido. Ele é prefeito. Então é nesse aspecto. Então a transição foi muito tranquila. O Patriota se fundiu com o PTB. Em Santa Catarina, eu tentei montar o diretório dele em Chapecó. Nós tivemos foi uma falta de interesse, de fato, da executiva estadual. E aí nós tivemos esse convite para participar do projeto do Republicanos. O Republicanos nos abraçou, nos recebeu muito bem. Tivemos outros convites também de outras siglas. Mas eu entendo que na vida pública nós também precisamos nos manter fiéis a algumas coisas e algumas portas. E nesse caso, o Partido Republicanos foi o primeiro que veio conversar comigo, foi o primeiro que se abriu para uma oportunidade e eu comecei a pertencer a esse grupo recebendo apoio e também dando apoio. E aí eu entendo que é assim que a gente tem que caminhar. Se vou me reeleger ou não, é outro assunto, mas hoje me sinto confortável. Então a transição foi muito tranquila e hoje estou tranquilo porque posso e estou apoiando o prefeito, que é hoje o melhor prefeito que Chapecó já teve nos últimos anos, que é o prefeito João Rodrigues. E candidato, agora no Republicanos, quais são as principais propostas e defesas de campanha? Mudaram muitas em relação a 2020 e surgiram novas. Quais são, então, as suas defesas neste período eleitoral? Muito bom. Sabe que o meu material de campanha de agora é baseado no meu material de campanha da primeira eleição. Porque valores a gente não muda. As ideias e as propostas, elas são construídas durante o mandato. Então, com capacitação, com experiência, você vai refinando aquilo que você tem por ideias e vai transformando cada vez mais em projetos. Projetos de lei, projetos com entidades, projetos com setores, conversas com os departamentos da prefeitura que geram resultado e a gente vai aprendendo a construir. Eu aprendi, por exemplo, que em vez de fazer uma reunião com 20 pessoas para ouvir 20 pessoas e depois a gente marcar outra reunião para falar sobre aquela reunião, eu aprendi que a gente pode marcar uma reunião em 1 hora, resolver muito mais coisas. Foi o caso do nosso procedimento operacional padrão de combate aos maus tratos, que eu vinha solicitando que a gestão do NAPA fizesse desde 2021 e de certa forma não era dado andamento. Ano passado, em parceria com a atual gestão, a doutora Leandra da Orsoleta, nós desenvolvemos esse procedimento operacional padrão, convidamos as forças de segurança, Ministério Público, Polícia Civil, a Guarda Municipal estava representada pelo Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais, a Polícia Militar, e nós, conversando sobre isso,
chegamos num consenso. Dividimos aquelas tarefas ali, né, juntos, eu coordenando a reunião, mas juntos, para evitar trabalho dobrado, para a gente segmentar e melhorar. Enfim, então a questão do resgate dos animais de grande porte também foi com conversa que a gente alterou a legislação, prevendo a doação dos animais em vez do leilão, como era previsto antes, que era uma impossibilitadora do fluxo mais rápido. Mas de qualquer forma, nós mantemos as nossas principais bandeiras, a defesa das liberdades, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, né, as liberdades individuais, o direito à propriedade, isso que é muito importante, eu acredito muito. Eu acredito que nós precisamos desburocratizar também, e está dentro da liberdade econômica isso. Nós revogamos mais de 1.700 leis de vigência esgotada agora recentemente. Nós tentamos revogar algumas leis que nós entendíamos que eram meras burocracias, sem êxito, porque eu tenho que respeitar também a opinião dos meus colegas, embora não concorde, mas tentamos revogar algumas leis que eu entendo que são desnecessárias, para de fato dar liberdade para o empreendedor, porque eu entendo que é ele que faz a máquina girar. A defesa da causa animal de forma razoável e consciente, porque eu já participei de diversas capacitações, eu faço cursos de políticas públicas de bem-estar animal relacionados à causa animal desde 2020. Então já participei de diversos eventos em Curitibanos, em Navegantes, em Florianópolis, inclusive já sendo palestrante de evento. Aqui em Chapecó também já participei, fui organizador do primeiro seminário de proteção e defesa animal de Chapecó, que foi na UNOESC, que foi em parceria com a UNOESC. Então a história não é de ontem, a gente vem construindo, como eu falei, a política pública ela tem que ser construída com o pé no chão. Nós evoluímos muito nas castrações com microchipagem, evoluímos no atendimento veterinário básico, para daí sim ir para o atendimento veterinário de alta complexidade. Isso é algo que eu vou buscar com certeza para o nosso próximo mandato. A questão da defesa do esporte, eu fiz parte da comissão especial do esporte amador, nós fiscalizamos os repasses para as entidades e eu acredito que agora, com a construção desses novos parques, nós vamos conseguir implementar aquelas atividades que eu acredito que de fato são esporte de inclusão, que é ter monitores, instrutores nos bairros para receber os jovens que buscam o esporte lá, né? De certa forma ter alguém à disposição para colaborar com esse desenvolvimento dos jovens, o que é muito importante. Nós tínhamos então uma barreira da infraestrutura, agora nós passaremos a vencer ela, então é algo pelo qual nós estamos trabalhando. Agora participei da entrega de 4 milhões para o fomento dessas modalidades pela Prefeitura Municipal, então, e a defesa dos valores do que eu acho correto. Eu acredito que uma boa parcela da população quer valorizar a infância das nossas crianças. Criança não namora, por exemplo. Então, defender a infância das nossas crianças. Defender valores da família, que estão cada vez mais desvirtuados. A família é um ponto importante para evitar a posterior violência. A gente sabe disso. A secretária da família, do Gestão Bolsonaro, um dia nos provocou. Ela falou assim, o problema, infelizmente, ele não nasce na família. Mas se a família não é estruturada, ele pode não ser resolvido. Como o caso de um jovem que sucumbe às drogas, por exemplo. Ele precisa ter uma família para aportar, para ele conseguir sair desse vício. Então, de fato, valores daquilo que é certo e focar naquilo que realmente importa. Né? Será que, vamos pensar aqui no governo federal que a gente está vendo hoje, eles focam em distribuir cargos importantes com cota racial, com cota de gênero? Eu acho que o foco tem que ser em experiência, em técnico, em capacidade técnica. Então é assim que eu acredito muito. De fato, construir cada vez mais de forma técnica. Nossas bandeiras são essas: defesa da liberdade, defesa da causa animal, defesa do esporte, defesa dos valores daquilo que é justo. E condições para o empreendedor empreender, para o empresário, também para o cidadão, para poder cada vez mais viver Chapecó. Tudo que Chapecó tem para oferecer e depender cada vez menos do Estado, obviamente. Vereador, para encerrarmos então esta conversa em tempo máximo aí de 3 minutos, deixo o espaço para suas considerações finais. Agradeço muito pela oportunidade. Um ponto que é bastante importante também para a gente reforçar é a educação. Eu defendo muito que a educação de qualidade vai além de uma sala de aula. Nós precisamos começar a pensar que o professor, de fato, ele administra a sala de aula. Mas nós temos que entender que nós precisamos ensinar os nossos jovens a aprender. Não é largar os nossos jovens todos enfileirados sem eles entenderem o motivo deles estarem numa sala de aula.
O governador Tarcísio de São Paulo, que é do nosso partido, passou a implementar um modelo interessantíssimo de escolas. Escolas tecnológicas, escolas inovadoras, que de fato elas são acolhedoras para esses alunos que vêm, para esses adolescentes. E essas escolas, elas conseguem fazer com que esses alunos tenham interesse por estarem ali e desenvolvam suas competências e suas habilidades. E eu acho que essa é a educação que a gente precisa buscar, porque todos esses outros problemas que eu falei durante toda a entrevista também estão vinculados à educação. E falar em defender a educação não é somente falar em construir novas escolas, não é falar somente em desenvolver em fazer uma capacitação para os professores sobre determinado programa ou determinado assunto. Falar sobre educação é a gente repensar todo esse formato. Repensar todo esse formato. Lembrar também lembrar a esses alunos que eles estão indo para lá para aprender, ensinar o porquê que eles estão indo aprender e porquê que é importante aprender. Isso é o primeiro passo. É trazer dinâmica, é trazer interatividade, é fazer com que você esteja num universo de aprendizado e não sentado olhando para um monte de palavras sem entender onde aquilo vai se aplicar na sua vida, vai se encaixar na sua vida. Tanto é que eu defendo educação financeira em sala de aula, cuidado com os animais em sala de aula. Talvez a preparação para a vida e a preparação para como estudar seja muito mais importante do que passar de fato o conteúdo. E assim nós vamos resolver problemas. Por exemplo, a causa animal, que é com conscientização, e diversos outros fatores. A questão da proteção social vai ser minimizada, incentivar a educação empreendedora e vários outros fatores. Muito bem, então. Muito obrigado mais uma vez, vereador Wilson Cidrão, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gabriel. Posso pedir voto? 30 segundos. Então, para você que acredita nisso que eu falei, tenho certeza que muitas pessoas, meu número é 10510 e acompanhe nossas redes sociais, me siga no @WillCidrão, que eu tenho certeza que você vai ficar feliz com o que vai ver. Então, mais uma vez, muito obrigado, candidato e vereador Wilson Cidrão. 19 minutos e 36, só para esclarecer para a nossa audiência, logo após eu ter feito a primeira pergunta, então, deste bate-papo. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!